Olá, meu povo do segundo período do curso de Serviço Social, me dirijo a vocês. Depois o pessoal do primeiro período também vai assistir no momento posterior. Mas eu tô aqui para tentar trazer alguns elementos para facilitar a leitura de vocês do texto 3, que é a obra do Maquiavel, que é sobre contextualização da obra do Maquiavel. Por que é importante a gente fazer essa introdução e contextualizar a obra dele? Porque o Maquiavel foi muito interpretado de maneira descontextualizada, equivocada, atemporal. Não é assim que se interpreta um autor, especialmente do porte de Maquiavel e com a importância teórica que o Maquiavel teve para a ciência política, né? Então, a gente diz muito que a teoria social, a teoria política nasce do Maquiavel, porque ele começou a entender a política a partir de uma lógica distinta das outras esferas da vida social. Isso teve um peso muito grande para a teoria política. Então é importante que a gente veja o Maquiavel dentro do contexto que ele viveu. Né? Porque se fala muito do maquiavélico, né? O Maquiavel era maquiavélico. O termo maquiavélico vem do Maquiavel. Né? Maquiavélico, né? Sempre associado a alguém que confabula contra o bem, alguém que planeja contra o bem, alguém que está, né, que tá ali conspirando sempre contra o bem, né, sempre nessa visão aí maniqueísta de bem e do mal. Não é assim que o Maquiavel deve ser interpretado. Muita gente que associa o maquiavélico ao Maquiavel nunca leu Maquiavel e nunca entendeu o contexto que Maquiavel viveu. Então é importante que a gente aqui, primeiro, contextualize a obra do Maquiavel, para a gente conseguir ler e entender o que ele estava querendo dizer. Né? É claro que não é nenhum santo, mas é importante que a gente situe a obra dele dentro de um contexto político muito específico, que era o contexto europeu, especialmente italiano, do século XV. Quando a gente fala do século XV, início do século XVI, a gente está falando do fim ali da crise do modelo feudal. Então você tinha ali aqueles feudos, a la Game of Thrones, né? Organizados dentro de espaços pequenos e você tinha uma Itália. A Itália foi um dos últimos estados, né, junto com a Alemanha, a se unificar enquanto um estado-nação. Então a Itália era um monte de cidades fragmentadas, né? O Maquiavel vivia em Firenze, né, na Florença do século XV, e ele viveu ali dentro de do berço do Renascimento, incorporou muitas das ideias do Renascimento do século XV, né? Então Maquiavel vivia dentro de uma Itália extremamente turbulenta. Você tinha um monte de cidades ali que estavam se desenvolvendo politicamente e que existia uma grande briga para ver qual era a cidade, estado ali, aquelas cidades que iriam assumir o Estado italiano. Então você tinha ali uma série de brigas, de guerras civis internas na Itália, né? E todas originadas pelos antigos feudos que agora viraram burgos, né? Cidades que estavam se desenvolvendo graças à burguesia que estava ali crescendo, nascendo, se desenvolvendo naquele período. Então você tinha uma Itália toda esfacelada, toda fragmentada. E a grande questão da vida, né, dos estudos do Maquiavel foi como sair desse caos, como que o Estado italiano pode nascer, como se unificar essa Itália que está toda fragmentada nessas cidades em disputa, como se criar um governo forte e estável. E essa pergunta norteou toda a vida intelectual e política do Maquiavel, né? Como que eu posso criar um Estado forte? E aí o Maquiavel sempre vai dizer que esse Estado forte ele deve nascer da figura de um príncipe, da figura de um soberano, de um líder
que seja capaz de unificar as cidades, as regiões da Itália e criar um Estado forte e estável. E aí ele vai dizer que isso é um projeto extremamente difícil. Por quê? Primeiro, porque, segundo Maquiavel, existe, e Maquiavel vai ser um dos primeiros a falar isso, mas que depois outros autores vocês vão ver, especialmente o Hobbes depois, Maquiavel parte da ideia de uma natureza humana. Então, o homem tem uma natureza humana, né? Ele vai dizer, até salvei aqui uma parte da obra dele, ele diz assim: os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ao perigo, ávidos de lucro. O Maquiavel vai partir da ideia de uma natureza humana que anseia pelo poder, de uma natureza humana egoísta e que o conflito pelo poder, pela riqueza, pelo lucro, pela satisfação pessoal, é algo que é predominante em todas as sociedades, né? Segundo Maquiavel, graças a essa natureza humana que traz instabilidade à sociedade, porque os homens vão, na sua natureza de buscar o lucro, de serem insaciáveis, né? Buscar ali o domínio, o poder. Então, isso para o Maquiavel trouxe muita instabilidade, né? E ele consegue ver isso muito fortemente nas disputas políticas que aconteciam ali na Itália toda fragmentada do século XV, né? Então, o cenário do Maquiavel era esse, né? Uma Itália que não estava mais aguentando, não tinha estabilidade para criar um governo italiano, para criar uma nação italiana. Foi um dos últimos estados da Europa a se unificar. E essa era a grande angústia do Maquiavel. Como? Da onde? Que qualidades, que características terá esse estado? E aí ele vai dizer, é preciso um estado que, diante dessa natureza humana, né, tão individual, tão egoísta, domestique essa natureza. Diante de um estado que tente resolver, harmonizar os conflitos. Então, o Estado ele deve enfrentar os conflitos, né, e criar ali a ideia de um Estado, de uma nação. Isso, segundo Maquiavel, só pode ser possível a partir da figura de um líder, de um príncipe, que carregue qualidades capazes de unificar, né, um Estado forte e que tenha características de uma liderança fortalecida, né? E aí Maquiavel vai escrever sobre como esse Estado deve ser pensado e quais as características desse príncipe, desse líder capaz de unificar as sociedades, as cidades italianas e gerar uma nação aí única e fortalecida, estável. Essa é a grande questão do Maquiavel. E aí, o Maquiavel inaugura uma linha política muito importante, porque ele foge daquilo que os gregos faziam muito, né, que é a utopia, né? Os gregos se diziam utópicos, né, e assumiam isso. E eles falavam de um dever ser. Platão fazia muito isso, né? De um dever ser, como as coisas deveriam ser. O Maquiavel, ele parte de uma outra perspectiva, ele se opõe a isso. Ele vai dizer, nós não devemos partir do que nós queremos ser. Nós devemos partir do que nós somos, de como as coisas são. E aí a gente precisa analisar como as coisas são para poder pensar em estratégias e gerar ali aí um projeto de dever ser. Mas o dever ser não deve partir da utopia, de uma série de um sonho, né, irreal, mas o dever ser deve partir de como as coisas são. Ele fala de um termo italiano muito interessante, que ele fala a verità effettuale, né? Tá o tempo inteiro falando isso.
O que ele quis dizer com isso? É a verdade efetiva das coisas. Eu quero partir da realidade como ela é e não como ela deve ser. Então, o Maquiavel, ele parte dessa ideia. Eu preciso entender como os homens são de verdade, como as coisas funcionam, para poder pensar em projetos políticos. Então, ele inaugura aí um certo realismo da política. A política deve ser fria, no sentido de analisar as coisas como elas estão e daí criar estratégias e projetos de dominação. Então, duas características importantes que a gente já tem aí. Primeiro, é que a política para o Maquiavel, nesse sentido, ela vai permitir que se chegue ao poder. E só o poder é capaz de alguma forma, frear essa natureza humana egoísta. Porque o domínio, o poder de um príncipe vai frear os conflitos e a natureza humana egoísta. Então, é necessário, né, que se exerça esse poder sobre os povos, sobre as cidades, sobre os cidadãos. E isso o príncipe precisa exercer. Como ele vai exercer isso vai depender da realidade de cada cidade, da realidade de cada contexto. E aí você tem a segunda característica, partir do real. Né? A verità effettuale, como ele dizia, já falando como italiano. É a verdade efetiva das coisas. O Maquiavel é realista. Ele não é utópico. Ele não está pensando num dever ser, eu queria que as nuvens fossem de algodão. Não. Eu estou partindo de como os homens são de fato. E aí, o interessante é que o Maquiavel ele não se enquadra em nenhum tipo de moralismo. Ele vai dizer a política ela não é imoral, mas ela não é moral, ela é amoral. O que significa isso? A política não parte de nenhum valor, de nenhum princípio. A política ela deve ser a arte de tornar o poder efetivo. Veja como a política assume uma outra conotação para o Maquiavel. E ele vai dizer, a política é a busca pelo poder e pela sua manutenção. Porque ter o poder não significa se manter no poder. Isso são coisas diferentes e muito difíceis, né? Então, a política para o Maquiavel não tem mais uma moral cristã como tinha na Idade Média. Ele está rompendo com isso. O homem, o príncipe, ele não deve ser bom necessariamente. Ele não precisa ser bom. Muitas vezes ele não pode ser bom para se manter no poder. Isso Maquiavel disse, escreveu. Imagina o choque que foi isso para a sociedade que ele viveu. Então ele vai dizer, a política ela tem uma lógica de funcionamento própria. Ela não obedece a nenhuma moral cristã. Ela não é imoral. Por quê? Porque às vezes a moralidade, alguns princípios da moralidade podem ser úteis, mas nem sempre. Então ele vai dizer, a política ela tem uma lógica própria. Ela não se enquadra em nenhuma moral piedosa. E aí ele vai dizer assim, que é necessário, quer dizer, os homens, ele vai dizer, o homem deve aprender os meios de não ser bom e deve fazer uso ou não daquilo que ele aprendeu. Ou seja, não necessariamente o homem deve agir com bondade, porque às vezes a bondade vai fazer com que ele perca o poder. Então, dependendo da necessidade, o homem pode ser bom ou não. Então, ele vai dizer que essas regras da moralidade convencional cristã, piedade, bondade, elas podem significar a ruína do príncipe. Então, o príncipe não necessariamente deve ser bom, porque às vezes ser bom pode significar, né, a sua ruína política. Né? Embora ele diga em uns trechos, a gente vai ver direitinho, mas embora ele diga em alguns trechos que os homens devem aparentar ser bons.
mas não necessariamente devem ser bons nas suas ações. Olha só, né? Mais atual impossível. Então, o poder para o Maquiavel, ele precisa ser conquistado pelo príncipe de forma de uma lógica política muito própria. Então, o poder é o único meio de se enfrentar essa natureza humana egoísta. Então, ele vai dizer que quem é esse príncipe que vai conquistar esse poder? Que vai unificar a Itália, que vai gerar uma estabilidade no estado política na Itália, já que a Itália não conseguia ali formar um estado nacional e ela precisava formar um estado nacional naquele momento. Então ele vai falar um pouco das qualidades desse príncipe, né? O Maquiavel vai se preocupar com as qualidades desse príncipe, né? E aí a gente vai ver aos poucos, né? Hoje eu vou trazer algumas qualidades, algumas ideias, né? Primeiro, é necessário criar um governo forte, com um príncipe com uma personalidade adaptável às circunstâncias. E aí ele vai dizer que o príncipe precisa de duas grandes coisas. Primeiro, a virtude, que é a virtude, e segundo, a fortuna. Isso para o italiano é diferente, tá? Vou começar pelo último. Fortuna. O homem precisa, segundo Maquiavel, ter fortuna. O que é a fortuna? Primeiro que a fortuna é uma deusa, né? Uma deusa para os... Ele foi lá na mitologia greco-romana entender a fortuna como uma deusa que se conquista. Só que a fortuna no italiano não é riqueza material, não é ter dinheiro. Fortuna no italiano é ter oportunidade. Diz respeito a muito mais sorte, né? A tradução do italiano é sorte. Fortuna é sorte. A deusa da sorte, a deusa da fortuna. É necessário que o príncipe tenha oportunidade e que ele tenha virtude, tenha sabedoria para aproveitar as oportunidades. Então, ele está falando de duas características que se interligam. Você precisa ter a oportunidade, a sorte, a fortuna, e você precisa ter a virtude para aproveitar a oportunidade. Você precisa entender que está tendo uma oportunidade e ser sábio o suficiente para aproveitar a oportunidade. Porque ele vai dizer, existem príncipes que têm a oportunidade, mas não têm a virtude. E existem príncipes que têm virtude, são virtuosos e sábios, mas não têm sorte, não têm oportunidade de exercer o poder. Então, o poder ele precisa se ancorar nessas duas coisas. É você ter a oportunidade e é você ter a virtude para aproveitar essa oportunidade e se instaurar, né, no poder e se manter no poder. Conquistar e se manter no poder. Daqui a pouco tem mais.